estuprador, dessa vez no município de Iranduba, um estuprador, um abusador de 50 anos de idade, que abusava de uma menor, uma criança que convivia no seio familiar. Acendemos mais uma vez o alerta de que os abusos estão acontecendo dentro de casa. Peço aos pais que sejam vigilantes. Parabéns à equipe do Dr. Raul, à equipe de policiais civis do Iranduba. Vale ressaltar que o Iranduba houve uma redução de 3 anos para cá, de 70 homicídios para 11 homicídios por ano. Ainda vamos melhorar mais ainda essa meta. O Iranduba hoje é um município muito mais seguro pela força do trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar, da integração que existe no município, trazendo um município mais tranquilo para os irandubenses. O Iranduba, que sofre os efeitos negativos da proximidade com a capital de Manaus, não pode ficar sem apoio. E o DPI tem trabalhado diuturnamente, sempre atento ao Iranduba. Nós tivemos agora casos de conflito entre facções, nós vamos atuar fortemente. Isso é um recado que eu mando para a criminalidade, para a bandidagem lá do Iranduba, que qualquer ação que fuja do normal não vai ficar sem resposta. Nós vamos entrar pesado para restabelecer. O Iranduba, ele pertence aos moradores, à população de bem e não à criminalidade. Vocês acabaram de ouvir o delegado. Vamos ouvir agora um pouquinho sobre essa situação. Mas o caso aqui é onde um homem de 50 anos foi preso, pois ele abusava sexualmente de uma criança de 6 anos de idade. Vamos falar agora sobre a grande numeração dos casos de abuso, que tem aí uma redução, pelo menos em Iranduba. Vamos ver como está esse balanceamento relacionado a esta quantidade. Além do trabalho da polícia, é importante frisar a importância do trabalho da imprensa. Vocês que divulgam o nosso trabalho, que fazem chegar nas comunidades mais isoladas, são grandes responsáveis para que a população conheça e saiba que a polícia está trabalhando como prioridade nessa frente. Nós estamos combatendo todo esse tipo de pedofilia, de abuso sexual de criança. É uma bandeira da nossa gestão prioritária, é combater e varrer o estuprador do interior, e principalmente de criança. Isso é inadmissível. E a população está ajudando a polícia, está denunciando, está chegando cada vez mais casos. E assim, o número é crescente. Só agora em janeiro, nós já tivemos em, acho que 12 municípios, casos de prisão de abusadores de crianças. É muita coisa. Então isso já estava acontecendo. E agora nós estamos conseguindo dar uma resposta para a população e a população está acreditando. O número de prisões se deve a isso, a credibilidade que a população está tendo no nosso trabalho e tendo a certeza de que esses casos não ficarão impunes. Delegado Raul. Vocês acabaram de ouvir. Vamos ouvir agora o delegado Raul Augusto, ele que é o delegado do 31ª Delegacia Interativa de Polícia, e vai falar mais ou menos sobre a prisão deste homem. Bom dia a todos, né? Agradecer o trabalho de vocês aí, a parceria. Fomos comunicados através do Conselho Tutelar de um abuso que havia sido cometido com uma menor de 6 anos de idade, né? Ao analisarmos o procedimento que foi realizado junto ao Conselho Tutelar, que nós atuamos conjuntamente através da escuta da menor, foi identificado que a menor residia durante os 2 últimos anos com a sua avó, né? E a sua avó tinha um esposo, né? Que não era o avô natural da criança, era o padrasto da mãe da vítima. E após o falecimento da avó da criança com quem ela residia, ela voltou a residir com a mãe e ela passou a narrar o que o padrasto da mãe dela, né, o marido da sua avó, fazia com ela quando ela estava sozinha com ele, né. Nós ouvimos, pegamos todo o procedimento, a escuta realizada foi feita juntamente com o Conselho Tutelar. Foi caracterizado que a criança, né, ele botava a criança para assistir sites pornográficos, fazia posições sensuais, tudo isso que era realizado com a criança. Ela narrou isso detalhadamente ao Conselho Tutelar. Nós materializamos tudo isso, solicitamos à Justiça a prisão, que foi prontamente acatada, e na data de ontem ele foi preso, né? Foi ouvido, ele ficou em silêncio no seu depoimento, né? Só baixa a cabeça. Quando perguntamos se de fato ele praticou esse fato, ele fica em silêncio e baixa a cabeça. Ele se dizia um pastor, né, da Assembleia de Deus, e foi preso, foi comunicado à Justiça, ele estará à disposição da Justiça hoje, encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça. Olha, vocês ouviram a situação, agora eu vou saber se de repente ele fazia algum registro. Mas ele botava a criança para assistir sites, fotos, entendeu? Dizia, o celular dele foi apreendido, nós ainda vamos analisar o celular dele se encontramos mais provas do crime que foi praticado. Delegado, por que a criança morava com a avó e não com a mãe? A avó tinha mais condições de criar na época porque a mãe trabalhava, então ela residia com a sua avó nos últimos 2 anos e estava sob os cuidados da sua
E a mãe em nenhum momento ia visitar essa criança para saber as condições? Ela contou nessa escuta, um depoimento junto ao Conselho Tutelar e perante na escuta particularizada, que ele ameaçava que ela não deveria contar isso para ninguém, porque senão ele podia fazer um mal muito grande a ela. Que absurdo, gente. Agora vamos ouvir aqui a questão se de repente há mais vítimas por conta da situação que ele falava que era pastor. Com o cumprimento da medida de busca e apreensão ontem, o aparelho celular dele foi apreendido, né? Nós iremos analisar, saber se ainda há outros crimes que foram praticados, se há outras vítimas ou se esse foi algum caso isolado. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse caso. Para você que nos acompanha, possivelmente aí o que a gente mostra para você é que um pastor, né, esse homem de 50 anos, que se denominava pastor, praticava esse crime. Olha esse absurdo. A criança não era da família assim dele, na verdade. Na verdade, ele era só esposo da avó da criança, ou seja, não fazia nenhum laço sanguíneo com a criança. E olha o absurdo. Ele chegava, colocava ali imagens pornográficas para essa criança assistir. Gente, olha o absurdo, olha o absurdo. E a criança ainda era ameaçada sempre para que não contasse por esses crimes. Mas aí, como o próprio delegado Raul Neto falou, a mãe, que era ali a genitora da criança, ela não ficava com essa criança diariamente, porque como não tinha condições, a criança acabava ficando com a avó. Essa informação que nós temos para você. A gente tem imagem no momento em que ele foi preso, aí tá, se coloca pra gente. Você consegue ver agora esse momento, é o momento da imagem de toda a situação que acontece, onde este crime foi registrado. Este homem foi preso na quarta-feira ainda, tem 50 anos, onde ele fazia esse tipo de crime contra uma criança de 6 anos. Olha que absurdo. A criança morava na casa da avó e do autor desde 2022, período em que este homem iniciou ali os estupros, ou seja, nós estamos em 2025. Desde 2022, essa criança de 6 anos já passava por esses absurdos. Há 2, 3 anos atrás, a criança tem 6 anos. Imagina, com 3 anos de idade passando por essa situação. A polícia vai seguir investigando, como foi informado. Ele era um líder de uma igreja, ele se denominava pastor de uma igreja. E por conta disso, a investigação deve continuar para saber se de repente este homem não fez mais vítimas. Tá? Essa informação que a gente traz para você desse absurdo. Mas agora esse homem está preso, deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável. A gente vai ficando por aqui, mas a qualquer momento a gente retorna com mais informação para você. As imagens são de Tássio Pierre, reportagem de Andresa Lira para o portal UTVC M7 Brasil, Manaus e o Mundo Cabem aqui.